Com que frequência vocês trocam a água dos vasos de flores na sua casa, hein? Ou no escritório, no ateliê, enfim, e o que significa trocar a água dos vasos na nossa vida? É essa conversa que a gente vai ter hoje. Vamos falar sobre flores aqui na Casa na Arte por meio da literatura de uma escritora francesa que já tem feito muito sucesso. Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim e que estejam super animados para essa nossa conversa. Hoje o tema é literatura francesa, como vocês notaram. Isso porque eu, no último Dia das Mães, presenteei a minha mãe com este livro lindo, que me ganhou pela capa, intitulado Água Fresca para as Flores, da escritora francesa Valérie Perrin. Foi publicado originalmente em 2018, na França, com o título Changer l'eau des fleurs, ou Trocar a Água das Flores, e aqui no Brasil publicado no ano passado pela editora Intrínseca, com uma tradução muito bem feita da Carolina Selvati. Fiquei curiosa porque minha mãe disse, tô adorando, tô amando, que livro legal, não é sempre que eu acerto, né? Daí eu falei, puxa, que legal, fiquei curiosa, quero conhecer também. E como curti a beça, tô aqui indicando a vocês. Quando a gente assusta, a gente já lê o livro todo. E esse livro é grandão, hein? Tem quase 500 páginas. E o que as flores têm a ver? A protagonista, Violette Frenet, ao contrário do que possa parecer, ela não é uma florista não, tá? Nem trabalha aí no mercado dos perfumes e cosméticos em Paris. É uma história super diferente dessa. Ela é uma mulher de cerca de 50 anos de idade, que já passou muitos conflitos e perrengues na vida e teve uma infância difícil e conturbada, nunca esteve com uma família definitiva, passou por vários lares adotivos, provisórios, nunca parava, sempre estando aqui e ali, né, com aquela sensação de lacuna, de falta, de abandono. Antes mesmo de chegar à maioridade, ela na verdade decidiu conseguir vários empregos e subempregos para poder sair do orfanato. Um deles foi como garçonete numa boate em que ela conhece Philippe Toussaint, por quem vai se apaixonar, é uma atração sexual muito forte que eles sentem no início. Depois eles acabam namorando, se casando, morando juntos, enfim. E com ele ela tem a sua filha Leonina. Mas não é um relacionamento que vinga. A família desaprova pra caramba, porque diz que ela é uma qualquer, uma jovem perdida, não estudou, não tem família, não tem eira nem beira. Né? Ao contrário deles que têm posses, né? Que se vestem sempre elegantemente e que na verdade deram ao filho educação, dão mesadas lá ao filho, querem que ele tenha um emprego. E a Violette não parece a nora ideal para eles, então ela é sempre muito destratada, muito menosprezada, e ela relata de forma muito honesta todas as formas com as quais ela foi tratada e destratada, não só por essa família, mas outras pessoas. Ela narra de um jeito assim, sabe? Tão impactante, tão sincero, tão honesto, com frases às vezes assim muito lapidares, né? Muito objetivas, que fazem com que a gente pare e pensar na nossa vida. Então é um livro que traz umas reflexões assim super interessantes. Aí eles vão acabar, esse casal, ela e o Felipe, trabalhando como vigias ferroviários, inclusive, abrindo e fechando cancela nos horários pelos quais os trens passam ali, numa ferrovia ali da região. E finalmente Violette se torna a zeladora do cemitério. É daí que aparecem as flores. Ela vai ali no cemitério cultivar flores, vendê-las, colocá-las sobre os túmulos das pessoas, principalmente aqueles túmulos mais abandonados. Ela faz questão de trocar, de regar, de cuidar da água. Ela coloca até joaninhas. Eu nem sabia que o ecossistema funcionava aí dessa forma. Coloca umas joaninhas para comerem pulgões durante a primavera, enfim, para que os pulgões não acabem com as flores e assim por diante. Ela não aceita dinheiro de ninguém, mas se a pessoa quiser deixar lá as gorjetas, enfim, depois eles dividem entre a equipe, ou ela compra justamente produtos e objetos ali que sejam necessários para que ela faça todos os cuidados do seu cemitério, como ela diz. E ela, na verdade, ela não é uma personagem qualquer, eu acho ela super bem construída e foi isso que me encantou demais. É uma mulher forte, uma mulher intensa, que usa roupas claras, como diz ela, de verão, independentemente da estação, em razão das cores e dos tons em sua casa, que fica no próprio cemitério, quando ela não está sendo vista por ninguém e acaba depois se cobrindo para sair a público, para receber as pessoas para os funerais, velórios, os rituais todos ali, com casacos, mantôs de cores escuras, enfim, em respeito a esse luto. E repara nas fotos dos falecidos, imaginando que histórias, né, eles tiveram em vida.
Ela ouve demais as histórias de todos que estão ali. As amantes, as esposas oficiais, os filhos, os sobrinhos, os tios, os amigos, jovens, inclusive, que perdem os seus amigos assim precocemente. Todos passam pela casa dela para tomar um café, para beber um dedinho de licor que às vezes ela oferece, porque ela ganha garrafas de alguns frequentadores ali do cemitério. Ela é muito carismática. Ela faz muitas amizades e por mais que ela não seja assim tão também expansiva e dada, ela é muito cuidadora. Ela é zeladora não do cemitério apenas e não desse jardim e dessas flores. Ela zela, como ela mesma diz, pelas almas daqueles que foram, mas principalmente pelas dos vivos, porque ela acolhe e a casa dela está sempre aberta a todos. E o ombro é sempre um ombro amigo para ouvir todas as histórias, inclusive dos colegas de trabalho, porque tem ali uma turminha, Nono, irmãos Lucchini, que são os senhores que trabalham há anos também ali naquele cemitério. O cemitério já tem 300 anos, imaginem. E, na verdade, eles sentem nela essa figura muito do zelar, do cuidar. É uma energia feminina intensa, ela é bonita, mesmo tendo tido uma vida de muito abandono. E ela mesma diz, mas também de uma força e uma vitalidade quando se descobre mãe, nos cuidados com a Leonine, né, nos primeiros anos, que faz dessa personagem, gente, uma personagem muito cativante que realmente me pegou. E algumas das cenas que aparecem aqui no romance que eu acho valem a pena são as cenas engraçadas, porque afinal de contas, um cemitério, ela vai lavar túmulo, deve ser um romance pesado, que tem esse clima tétrico de maneira alguma. Os funcionários ali trocam histórias sobre incidentes super engraçados que acontecem quando eles precisam, por exemplo, bombear água para fora da cova, porque choveu demais, a cova está inundada, ou eles precisam abrir para tirar as ossadas, enfim, e levarem para um ossário ou algo assim, e às vezes a mangueira escapa, jorra água em todos os convidados e presentes ali do velório, a bolsa de uma senhorinha, de uma madame fica encharcada, enfim. Tem histórias muito interessantes, entrecruzadas e costuradas com histórias que são sacadas da Violette, que são incríveis, que eu acho valem muito a pena. Como, por exemplo, nesse trecho que eu leio agora a vocês, em que ela está refletindo sobre uma das perdas, que é um dos novos moradores do cemitério que acaba de chegar. Vejam só. Amanhã vamos ter um enterro às 4 da tarde. Um novo residente para o meu cemitério. Um homem de 55 anos que morreu por ter fumado demais. Enfim, isso foi o que os médicos disseram. Eles nunca dizem que um homem de 55 anos pode morrer por não ter sido amado, não ter sido ouvido, ter recebido contas demais, ter solicitado empréstimos demais, ter visto os filhos crescerem e irem embora sem se despedir de verdade. Uma vida de críticas, uma vida de caras feias. Então ele gostava muito do seu cigarrinho e seu charuto para desembrulhar o estômago. Ela tem uma visão super aguda da vida, na verdade. É muito legal também algumas das cenas que aparecem aqui, são interessantes quando ela fala da música que muitos levam para o cemitério, porque o jovem que estava ali, o parente, o marido, enfim, precisa ouvir a música favorita dele, ou escolhem que a música favorita seja executada durante o velório. Tem um trecho que eu separei para que vocês sintam um pouquinho mais de quem é essa voz da Violette, que é a voz narradora dessa trama, que é uma voz muito sábia, apesar de não ter muito estudo. É comum visitantes colocarem música. Volta que eu me perdi. Eu perdi o trecho, Nicolas, espera. É comum visitantes colocarem música para tocar sobre os túmulos. Eles nunca põem o som alto, como se não quisessem incomodar os vizinhos. Também já vi uma senhora pôr o radinho no túmulo do marido para que ele escutasse as notícias. Uma menina colocar fones de ouvido dos dois lados da cruz do túmulo de um garoto morto no ensino médio, para que ele pudesse ouvir o último CD do Coldplay. E Violette, afinal de contas, que destino tem? Eu não posso, claro, aqui dar spoiler, mas eu posso dizer sim que ela vai, na verdade, viver uma história muito interessante, já nessa fase madura da sua vida, com o delegado Julian Sawyer, que é um cara que aparece com uma urna das cinzas da mãe,
cujo último desejo era que estivesse sobre o túmulo de um tal Gabriel Proudhon, que ele nunca havia ouvido falar a respeito. Ele pensa, puxa, será que minha mãe tinha um amante agora? Eu não sabia disso, que história, né, sigilosa e secreta é essa que ela viveu? E ele fica um tanto frustrado, um tanto incomodado, né, pela imagem da mãe ter sido, de certa forma, desacralizada e destruída. E ele depois vai investigar o porquê, né, do motivo dela querer ter o fim, né, da vida ali junto desse senhor. E a Violette o ajuda a entender. E Julian, desde que a vê pela primeira vez, diz: meu Deus, eu na verdade, né, tive o estereótipo do zelador de cemitérios completamente destruído na minha cabeça, porque eu imaginava encontrar um senhorzinho com bastante idade, barrigudo e carrancudo, e eu encontro uma mulher tão diferente de todas as outras que eu já conheci na minha vida. E quando ele escreve uma longa carta para ela explicando os motivos dele ter estado ali, o que ele sentiu quando a viu pelas primeiras vezes, enfim, e depois o motivo dele ter tomado uma decisão de entregar a ela o endereço atual do tal Philippe Toussaint, vocês se recordam, com quem ela teve um filho e tal, que foi a sua primeira paixão, né? Uma paixão um tanto avassaladora, tão avassaladora quanto rápida, né? E fugaz. Na verdade, esse Julian vai despertar na Violette também uma sensação e um sentimento bem intensos. E nessa carta ele afirma o tempo todo que ele a viu e, na verdade, ele sentia que ela era muito diferente. Ele precisava descobrir que mulher era essa. E ela diz, foi a primeira carta de amor que eu recebi na minha vida. Olha só que legal. Para encerrar esse nosso vídeo, então, encerrar essa minha sugestão de leitura para vocês, peço que vocês pensem comigo a respeito daquela pergunta que eu fiz lá no início. Com que frequência a gente troca a água das nossas flores e o que isso significa? Afinal, o título do livro é esse. E eu disse que eu entendia num sentido literal, porque ela realmente zela pelas flores do cemitério, mas também num sentido figurado ou metafórico, porque eu acho que Violette, assim como todos nós, cuida dos vasos e teve de trocar muitas águas que estavam estagnadas, paradas, escurecidas, envelhecidas e sem nutrientes durante a vida para ela superar da forma como superou. Ela mesma diz, aqui no meu cemitério não tem fantasma não, mas tem lembranças do passado e essas lembranças são os verdadeiros fantasmas. Fiquei curiosa agora para saber que fantasmas do passado assustam vocês ou dos quais vocês já conseguiram se livrar, o que seria melhor ainda. Vocês escrevem aqui para mim nos comentários, por favor, para a gente trocar ideias. E também digam se gostaram da minha indicação e se ficaram estimulados a ler esse livrão de quase 500 páginas de uma escritora que na verdade é fotógrafa e roteirista. Escreveu o seu primeiro romance, já mencionei Les Oubliés du Dimanche, que não foi traduzido ainda aqui no Brasil, e eu acho que este que eu indiquei aqui para vocês agora, que é Água Fresca para as Flores, mereceria sim virar um belo filme. Fiquei imaginando que atrizes poderiam contracenar com a Violette ou mesmo interpretar esse papel dessa personagem tão intensa. Nos encontramos no próximo vídeo? Combinado, até lá!